Oi, gente, eu tô transicionando pra audiobook de fato, porque eu vou gravar por áudio a leitura e fica um pouco mais fácil de editar e eu não tô vendo muita vantagem em ter eu em vídeo. Então, a gente vai passar para a leitura via áudio. Livro 5, A Gigante. Capítulo 1, A Procura. O ar passava dolorosamente na garganta. Os pulmões reclamavam com fisgadas e o coração parecia se contorcer a cada batida. Mas Caio não parava de correr. A Baixada Inóspita era um dos reinos mais extensos do Império, mas Caio havia percorrido quase todos os lados em que as teias sufocantes permitiam-no entrar. O conselho ordenou todos os servos a procurarem a mascote desaparecida. Lírio e Ana também ajudavam, aparentando estarem preocupados, mas vê-los correndo em seus imais era algo doloroso de assistir para Caio. O rapaz correu por entre as florestas de teia, olhando para todos os lados. Sem que notasse, sentiu seus pés diminuírem as passadas e a respiração tornar-se pesada e doída. O Pete se apoiou em seus joelhos e esperou a respiração tornar-se suportável. Após diminuir as batidas aceleradas no peito, Caio olhou para os lados. A visão era a mesma de sempre. Teias, escuridão e seus amigos à distância, procurando não tão aplicadamente quanto ele. Em meio ao silêncio do lugar, Caio ouviu ruídos vindo da parte mais densa da escuridão, como um esperançoso bater de asas, mas devido às teias, o jovem teve de cavar caminho por entre o breu. Depois de um pouco de esforço, encontrou uma câmara tão oval quanto o salão do castelo, iluminada por algumas gotas de luz nas paredes e com teias menos abundantes. O bater de asas se tornara mais vivo. Caio olhou para cima e a visão lhe deu lágrimas. Sua mariposa batia as asas avidamente, presa ao teto. O Pete começou a escalar um dos pilares de teias mais próximo à criatura. A subida forçou seu coração mal recuperado, mas o rapaz não parou até chegar ao topo. Quando estava prestes a tocar em seu prêmio, o bicho voou rapidamente para uma das inúmeras cavernas do local. Mas foi estranhamente rápido, como se o inseto tivesse sido puxado. Caio desceu vagarosamente a alta coluna e caminhou até o túnel, onde viu sua mascote entrar. Logo na porta pôde ver novamente a mariposa na parede, batendo as asas calmamente. Caio se aproximou devagar para que o inseto não se assustasse. Com cuidado, tocou o pelo branco de suas costas e sorriu aliviado. Estranhamente, o rapaz sentiu a presença de uma sombra nas suas costas, mas ao se virar não viu nada além do escuro regular do local. Montou rapidamente na cela intacta e guiou seu imal para a saída. Ao voltar para o meio do salão cavernoso onde estava anteriormente, ordenou um voo ao bicho, que o atendeu prontamente. Podia sentir o vento nas costas novamente. Finalmente o pesadelo havia acabado. Pouco antes de sair por onde ele entrou, o inseto fugiu de debaixo de Caio e o fez cair de elevada altura. Ao se virar, ele pôde ver a causa do ocorrido. A gigantesca aranha da rainha corria em sua direção. O Pete, aterrorizado, ignorou a dor que sentiu ao se levantar e correu o mais rápido que pôde em linha reta para uma das saídas. Rapidamente sentiu seu coração voltar a pesar. Teias se agarravam nele em todos os lugares onde encostava. Via as pernas do aracnídeo o acompanhar e regredir durante sua corrida. Suas pernas reclamavam de dor e fios de teias eram lançados em sua direção. Sua respiração pesada se misturava a um início de pranto e o corpo entrava em exaustão. Com um dos avanços das pernas do aracnídeo, sentiu uma dolorosa fisgada nas costas, seguido por um queimar, como se seu corpo fosse tomado por fogo. Um tropeço dos pés cansados e o jovem Pete rolou por longa distância. Apesar disso, Caio não sentiu mais dor. Apenas sua respiração pesava. Sua vista se tornava embaçada e uma sensação de sonolência o tomou. Não sabia se estava desmaiando, morrendo ou dormindo, mas de repente isso não pareceu importar. A cada piscada dos olhos as pálpebras pesavam mais, e antes de se tornarem impossíveis de abrir, tudo o que viu foram pernas negras o erguendo e teia o cobrindo. Capítulo 2, Mesófis. Caio! Caio, onde está você? Vozes ecoavam na escuridão enquanto Caio sentiu-se despertar. Estava em completo breu e revestido por um fofo tecido, mas não conseguia se mexer. Cada parte do seu corpo reclamava diante do mais sutil movimento. Após fazer pequenos exercícios, decidiu agir de uma vez. Caio ergueu dolorosamente os braços e pernas ao máximo possível,
desfazendo a teia que o prendia e caindo no chão, causando ainda mais dor. O corpo não se permitia mexer, o solo duro aparentava ser confortável e a sensação sonolenta retornava ao jovem. Caio, responda! Caio! O rapaz tentou responder, mas a voz era minúscula e rouca. Com certeza precisava de um orvalho para beber. Voltar a adormecer foi inevitável. Um forte e repentino suspiro acordou o jovem Pete. Desta vez ele estava disposto a levantar. Após um pouco de exercício, ele conseguiu sentar e olhar à sua volta. Este lugar, como os outros, era oval, estava lotado de casulos pendurados e possuía baixíssima iluminação. Depois de exercitar as pernas, tentou e conseguiu com dificuldade ficar de pé. Andou lentamente enquanto os músculos ainda lhe reclamavam. Havia apenas uma saída, e foi para lá que ele caminhou. A caverna escura o fazia temer a passagem, mas seguiu vagarosamente sem opção. Poucos passos à frente e teve uma feliz surpresa. Sua mascote de asas brancas estava logo ali à sua frente, quieta como sempre. O rapaz avançou para montá-la e tentar mais uma fuga, mas antes que sequer a tocasse, a aranha gigante se ergueu de trás do animal, avançando em grande velocidade com as presas expostas em direção a Caio. Caio estava fraco demais e mal conseguiu levantar os braços para se proteger. Mas atrás de si, o rapaz viu um braço se erguer, agarrar a aranha por uma das presas e lançá-la em direção à parede com força descomunal. Quando se virou para descobrir quem era, viu em meio à visão turva um rosto branco com testa negra e cabelo enorme em várias cores de tom pastel. Depois disso, não pôde evitar apagar mais uma vez. Ao abrir os olhos, viu um local bem mais amigável, mas ainda repleto de teias. Caio estava no leito de um dos aposentos do castelo e sentiu-se recuperar. Olhando ao seu redor, viu a gigantesca aranha na sua frente mais uma vez e, amedrontado, tentou cobrir o rosto com os doloridos braços, mas foi confortado pela voz sussurrante de Unala. Se acalme, está tudo bem. Mesófis não vai atacá-lo. Esse é um dos que escorregam da mão da morte, disse Andra sorrindo. Onde está a minha mascote? Perguntou o rapaz com voz fraca. Ela está bem, não se preocupe. Peço desculpas pelo comportamento da minha aranha. Não estamos habituados à visita e ela tende a agir de forma agressiva com desconhecidos, disse a rainha Gai. Desculpar-se não desfará o que houve. Tem ideia do que poderia ter acontecido? Poderia ter matado um candidato a membro do conselho, disse Naila apoiada na cabeceira do leito. A própria aranha se pronunciou em seguida. Eu lamento profundamente o ocorrido, majestades. Estou acostumada a recolher minha refeição naquele local. Não imaginava que um de vocês estaria lá. Se há alguma coisa que eu possa fazer para ser absolvida, a única coisa que eu peço é que se submeta. Será julgada formalmente por seu crime quando retornarmos à capital e decidiremos se será encarcerada ou banida do Império. Majestades, por favor, o que eu fiz foi algo que vocês me encarregaram. Não precisam me punir tão severamente, jamais tive a intenção. Por favor, reconsiderem. Ela é meu irmão, clamou a rainha de forma estoica. Naila suspirava irritadamente em silêncio com os olhos azuis raivosos e arregalados. A Pete de cabelos vermelhos fechou os olhos, respirou fundo e sentou ao lado do rapaz ferido, colocando a mão cuidadosamente sobre sua testa. Tem sorte de estarmos lidando com assuntos tão grandes atualmente, senão amanhã mesmo eu reuniria os Gais para uma audição. Prometo fazer o possível para me redimir, afirmou o aracnídeo. Não faça por nós, monstra. Faça por si mesma. Olhe para o que você come, disse Andra com um olhar assustadoramente zangado. Capítulo 3. O Rei da Gigante. Devido às condições de Caio, ele foi transportado no lagarto que carregava os servos do conselho. Mais uma vez, todos estavam prontos para partir. A despedida com Unala foi meio antipática pelos atos de Mesófis, mas via-se que ela era uma rainha de bom coração, embora rígida no exterior. Nas costas do lagarto, Caio, ainda um pouco dolorido, seguia caminho em calmaria para a gigante. O balanço ritmado do andar do réptil começava a aniná-lo. Era inevitável não dormir com uma brisa tão suave e paisagem tão quieta como estava o império vazio de Maxis. Logo ao fechar os olhos, o rapaz ouviu cochichos. Caio, tá acordado? Ah, agora estou, afirmou o jovem soando irritado, até ver que era Ana que o chamava e abrir um leve sorriso. Como foi lá? Perguntava Lírio surgindo do outro lado. Não foi legal. O Nala nos disse que o encontrou todo ferido em uma das tocas de Mesófis,
Mas como foi que chegou a esse estado? Perguntou Ana, arregalando os hipnóticos olhos âmbar. Bom, tudo começou quando eu resolvi correr para as extremidades da baixada. Por mais que por um motivo desafortunado, Caio sentiu-se muito bem com a presença daqueles que agora podia chamar de amigos. Eles ajudaram quando necessário, estavam lá quando acordou e se importavam em como se sentia. As expressões do casal ao ouvir o terrível episódio encantaram o rapaz. Certamente não devia ter corrido tanto. Nessas horas é melhor pensar mais e agir menos, Caio. Corrigiu Ana em um tom gentil. Pode ter certeza, vou me lembrar. Fomos criados juntos, Caio, e provavelmente te conheço melhor do que ninguém. Não me assuste assim, disse Lírio pondo a mão em seu ombro levemente. Vou tentar. Os candidatos resolveram deixar Caio em paz e correr à frente. Enquanto o Sapo e a Joaninha se afastaram, os olhos de Caio se fechavam com um leve sorriso. Não chegou a cochilar e ouviu uma voz rouca atrás de si. Fez a lição de casa sobre a gigante, rapaz? Que sabe sobre ela? Oh, não muito, disse despertando. Sei que é o maior reino do Império em muitos sentidos. Não só em tamanho, mas também em população, e é claro, o Rei Grok é 3 vezes maior do que um pit comum. Bom, completamente ignorante você não é, felizmente, disse Andra. Grok é uma figura. É educado e gentil, mas se estiver zangado arrancará seu manto e revelará seus músculos de rinoceronte. Não há uma guerra no nosso império há mais de 50 verões. A última que eu consigo me lembrar foi a da Baixada da Sombra em união com o Forte, na tentativa de dominar a Baixada Inóspita. Era dito que Grok e seus ancestrais quebravam pits ao meio só com as mãos. Bons tempos aqueles. Acha mesmo que as guerras tinham algo de bom? Questionou Caio. Pouquíssimas de fato, mas uma era de extrema importância. Sabíamos nos defender. Quase não temos poder nenhum para nos proteger nos dias atuais. Temos fortalezas antigas que não visitamos em eras, e há cada vez menos guerreiros formados nos campos de soldados lá fora, disse a anciã em tom sombrio. Que Nublos olhe por nós. Mas não há chances reais de entrarmos em guerras nos dias atuais, não é? O título Filho de Mal ainda existe. Ainda somos capazes de coisas ruins. Chegamos. A gigante se mostrava logo à frente. Uma visão assombrosa para um pit adolescente que vivera até poucos dias em casas em formatos de cones. Aqui as habitações eram quadradas, presas no teto da mobília por vigas resistentes e se enfileiravam num emaranhado formando uma gigante espiral. O lugar era sempre escuro, mas luzes azuladas de inúmeras gotas de luz presas nas habitações iluminavam o reino. Elevadores subiam e desciam sem parar de todos os lados, e no meio da espiral de construções se situava uma grande meia esfera dourada, que contrastava com a luz azul que banhava o reino. Saia das nuvens, criança. Temos coisas sérias a tratar. Reprimiu o Andra com um sorriso. O domo dourado no centro do reino era o castelo real, e enquanto caminhavam em sua direção, os candidatos olhavam para cima hipnotizados por tanta movimentação. Pits atravessavam pontes, flutuavam em transportes aéreos coletivos, subiam e desciam elevadores sem parar. Havia muito que se ver no chão ao redor deles também. Inúmeros mascotes, comerciantes e pits trabalhavam, carregavam e vendiam. Mesmo depois de entrar nas fronteiras do reino, a caminhada até o Castelo Real foi longa. Caio poderia tirar uma boa soneca no lagarto transportador se não fosse pela barulheira do local. Finalmente, a meia esfera dourada foi alcançada. Estavam bem debaixo da construção e um elevador começou a descer de seu centro. Finalmente, os pits desmontaram e colocaram seus imãs em um local apropriado para mascotes reais no chão maxi. Provavelmente estariam mais seguros do que da última vez. Caio já tinha disposição bastante para andar e até sentia-se fisicamente mais forte também. Talvez o episódio tenha lhe deixado mais capaz. Todos entraram no grande elevador dourado e subiram lentamente. Os 3 com rostos preocupados e os candidatos com olhos abobados vendo o domo se aproximar. O elevador terminou a subida e continuou a impressionar os jovens. Lá dentro era imenso. Estavam em um corredor de teto alto cercado por colunas com desenhos de folhas secas douradas. Por aqui, sigam-nos, disse Naila. Os visitantes seguiram em uma organizada fila até uma altíssima porta aberta por servos de capuz dourados, que reverenciavam os 3. Ao prosseguir, chegaram ao grande salão circular,
Com paredes em tom de barro avermelhado e colunas douradas, o lugar tinha espaço bastante para ter áreas escuras e claras em suas extremidades. Grok! Soou Andra no salão. Cá estou. Grok surgiu de trás da conselheira, lhe dando um abraço e lhe erguendo no ar. Sua voz era como de um trovão gentil. A velha sorriu e se manteve quieta, enquanto ele a balançava no ar. Há quanto tempo, monstro? Por que demoraram tanto? Fui avisado de que partiriam para cá desde o pôr do sol de ontem, disse o Gaida gigante. Um episódio infortunado nos atrasou, comentou Naila. O apelido monstro cabia perfeitamente ao rei da gigante. Por mais que vestisse uma grande túnica que cobria a maior parte do corpo, era possível perceber o quão grande era sua estatura. Tinha pescoço grosso e com uma cabeça menor. Sua expressão era séria, devido ao rosto ser como uma máscara, estático com textura de louça e olhos negros redondos. Mas Grok aparentava ter bom coração. Andava e agia de forma educada e descontraída. O rei informal gostaria dele. Capítulo 4 – O começo. Após explicarem o contratempo para Grok, o gigante se mostrou solidário com Caio e o ofereceu um aposento para o jovem descansar. Jalks também pediu por um, e partiram para eles logo em seguida. O quarto era espetacular, espaçoso, com um leito confortável e uma refinada decoração em dourado e azul claro. Ao apagar as gotas de luz e deitar na larga e fofa cama, o sono veio sem demora. Enquanto o jovem candidato e o velho membro do conselho dormiam, o conselho, Grok e seus gêmeos herdeiros sentados à sua esquerda e direita discutiam a questão dos vírides em volta de uma mesa redonda. Essa é uma descoberta e tanto, disse Grok incrédulo. Sim, monstro, mas não é só isso que nos preocupa mais. O problema é que nem todos os Gais terão a mesma reação que você teve à descoberta. Estúpidos ainda temem as 3 entidades em algumas partes do Império. E se já não bastasse esse mundo que nunca ouvimos falar, temos que lidar também com essa mensagem sobre o Orto e Leta, respondeu Andra. Contaram a eles o que ouviram. Achamos melhor guardar isso entre a gente até termos mais informações, para não os assustar, disse Naila. E por que confiar a mim essa informação dentre todos os outros? Precisamos de sua ajuda, disse Cairo. Muito mais fácil confiar um segredo por interesse do que por confiança, imagino. Com o que querem minha ajuda? O Nala sugeriu que no seu reino devem haver indivíduos com pistas do desconhecido no Grande Verde, já que a população é tão grande, e nós concordamos, revelou Naila. Isso faz sentido. Algum coletor ou carregador deve ter informações. Dário! Gritou o rei a um dos servos que se aproximou. Peça aos chefes de coletores para comparecerem no palácio imediatamente. Sim, majestade, disse o Pit encapuzado em retirada. Temos um outro pedido, Grok. Precisamos de um explorador a serviço dos 3 para ir ao Grande Verde por informações, pediu Andra. Santos nimbos, seus favores nunca vêm desacompanhados, cigarra, disse o Gai, relembrando um antigo apelido da idosa, lhe provocando um sorriso. Creio que posso providenciar. Querem isso agora? Se possível, sim, disse Naila. Vou pedir aos chefes de colhedores mais competentes para fazê-lo. Ótimo, completou Cairo. Devo denunciar que está bem mais generoso do que outrora. Com um reino desse tamanho para governar, espero que não esteja distribuindo sims tão facilmente a qualquer pedido de seu povo, comentou Andra. Quando se é rei, deve-se estabelecer prioridades, minha cara. E acredite, meu reino não seria tão grande se meu povo fosse renegado ou mimado. Eduquei-os em como saber o melhor para todos nós. Não preciso de um humor de Nínive para isso. Há de se admitir que o modo de governo dela é eficiente. Entretanto, se ela valorizasse as reuniões do conselho com metade do vigor que adora seu precioso sol, Nínive seria a mais adorável governadora do império. A conversa foi interrompida por 5 fortes pits usando uniformes de soldados. Majestade, disseram os 5 em coro. Ótimo. Temos algumas questões e achamos que vocês podem ajudar. Por favor, vamos à mesa, respondeu Grok, chamando o grupo com um aceno do braço. Todos se sentaram e, embora Andra preferisse andar em círculos enquanto discutia, desta vez apenas ficou de pé, apoiada na cadeira de Ana, sua favorita.
Descobrimos uma nova espécie Pit inteligente que desvia de uma outra cultura desconhecida, disse Naila, despertando olhares incrédulos e preocupados. Sabemos que muitos Pits dizem ver seres inacreditáveis na fronteira com o Verde. Por isso precisamos de vocês. Sabem algum caso aparentemente verídico? Perguntou Cairo. Todos os chefes de coletores aparentavam se lembrar de uma história, mas apenas um levantou a mão disposto a falar. Majestades, eu conheço uma história muito famosa, mas o coletor é velho e com fama de caduco. O que ele disse? Perguntou Naila. O que ele disse se dispersou na multidão e levou proporções ridículas. Mas quem ouvia coletar néctar podia ouvi-lo cantar sobre terras verdes com gás de flores e pites de folhas, onde raízes chifrudas governavam. Agora nada disso parece impossível, afirmou o rei em tom pensativo. Precisamos descobrir mais, disse Cairo. Também precisamos de vocês para isso. O anúncio despertou olhares estranhos e ligeiramente medrosos nos 5, e o rei levantou uma das enormes mãos, ou talvez mais apropriadamente, patas. Respeito muito o pedido do conselho, mas acho a ação demasiadamente perigosa. Meu reino se tornou o maior de todos pelo valor que dou a cada indivíduo nele e não estou disposto a doá-los. Uma aventura lá fora que não seja uma viagem entre impérios é algo extremamente arriscado. O que me garante que vocês não darão a mínima se meus soldados morrerem? Mas você acabou de concordar. Não estamos te pedindo soldados por conveniência, Grok. Precisamos dele por seu preparo. Eles são mais capazes do que os da instituição. Só somos maiores em números, explicou Naila. Não há absolutamente nada que prove essa intenção. E se um candidato a membro do conselho fosse incluído nessa missão? Perguntou Andra, deixando o conselho boquiaberto juntamente a Ana e Lírio. Isso é exatamente o tipo de acometimento que eu espero do conselho, mais do que simples plebeus. Meu povo é minha família. Respeito muito seu modo de governar, mas acho que Andra está colocando muito em risco, disse Naila. Ora, eles terão de crescer um dia. Não só nos últimos dias, mas nos últimos reinados o império tem estado tão estável quanto as madeixas de água. Visitas a palácio não ensinarão aos candidatos como governar, não mais. Mas isso quebraria completamente o programa de nossa jornada com os candidatos, e não foi para evitar isso que decidimos vir para cá? Isso seria parte de sua jornada, e o ajudaria com a avaliação. Ela tem razão, concordou Cairo em tom sério e conformado. Naila se calou com um olhar preocupado em direção aos candidatos à mesa com olhos assustados. Ana pensou no quão perigoso seria a missão. Era com certeza muito arriscado, mas ao mesmo tempo certamente lhe daria o próximo posto de membro do conselho, e o fato de sua mascote voar lhe dava boas chances de fuga. A conclusão foi o bastante. A Pit resolveu se voluntariar, mas ao levantar o rosto viu a mão de Lírio erguida. Estou disposto a fazê-lo, disse o rapaz de cabelos azuis, deixando um olhar gratificado em Grok e Andra. Certo, partirão ao amanhecer. Caio acordou confortável e forte. Ele resolveu ir ao salão para ver que descobertas haviam feito. Os altos e longos corredores tomaram no tempo, mas finalmente pôde ver as luzes do grande salão ainda totalmente acesas ao longe. O rapaz de cabelos cor de musgo bagunçado e vestindo um sobretudo de fino tecido, encontrado no quarto real, continuou o trajeto sonolento, se apoiando nas paredes lisas com desenho azul e dourado. Por fim, ao conseguir enxergar o salão com nitidez, viu Lírio em postura ereta de soldado entre 2 chefes de coletores. Que os céus olhem por vocês nessa jornada, dizia Grok. O rapaz, agora mais acordado, se aproximou ligeiramente com expressão preocupada, chegando ao lado de Ana e perguntando em cochicho. O que está vendo? Lírio irá ao Grande Verde para explorar o mundo dos Virides, disse a jovem com um sussurro em resposta. Caio se chocou ao descobrir que seu amigo estava de partida. Abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Talvez uma despedida inconformada, talvez um grito para impedir sua partida, talvez um obrigado pela amizade que poderia estar ao fim. Antes que sua voz saísse, Caio foi interrompido pelo brusco abrir das gigantes portas do salão, causado por um mensageiro de capuz verde escuro. Ordo desapareceu, anunciou o Pit ofegante. Bom, como vocês podem ver, eu aprendi com a Novela das 8 a como deixar o gancho ali no final pra gente continuar a história. Esse é o fim do livro da Gigante.
Ele é um dos meus... Eu gosto muito de todos, assim, mas eu gosto muito da identidade desse reino, por ser uma metrópole, por ser algo super agitado. Mas como capítulo, eu acho muito legal ver o Caio evoluindo. Eu não sei se ele tá evoluindo ou se a nossa exposição a ele tá deixando a gente ver mais de como ele é. Que eu acho que é o que tá ocorrendo. Eu acho muito legal ver como ele tá se relacionando com os outros. E também a história não para, assim. É uma coisa que, de novo, eu só consigo perceber isso quando eu tô relendo. A história tem muitos acontecimentos repentinos, que eu não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que dá uma identidade, assim. Porque agora o Lírio, tecnicamente, tá saindo da história. Ele agora é a Ana e o Caio que estão aqui, e o Lírio já toma uma narrativa separada. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se do rolê de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, clicar no sino, fazer tudo aquilo do YouTube. Eu espero ver vocês na próxima. Tchau.